Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36 ao 50. Se você achou, diga amém. Você achou na parede, né, Gilvan? Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o 50. Nós vamos ler juntos, amém? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os versículos pares e vocês lerem os ímpares, tá bom? Pode ser? Ok? Convidou, e aí para ficar mais fácil, pode até ler por aqui, porque todo mundo vai numa tradução só, tá bom? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-lhe com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma das coisas tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os 50. Mas Jesus disse à mulher, vamos todos juntos? Mais uma vez, a tua. Amém? Feche seus olhos, palavra do Senhor para as nossas vidas. Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, na direção da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque esta palavra é viva, ela é poderosa, ela faz, ó Deus, aquilo que nada e nem ninguém faz. Mas eu tenho certeza que a tua palavra pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Aleluia. Amém. Você pode dizer comigo: a minha entrega ao Senhor. Irmãos, eu não sei, eu acredito que vocês já conhecem bem esse texto e já, quem sabe, viu esse texto, por exemplo, em João capítulo 12, quando Jesus está numa outra casa, em Maria de Betânia, ele começa a ungir os pés de Jesus também. Mas esse texto em especial, ele fala de uma entrega muito poderosa. Que tipo de entrega nós estamos fazendo para o Senhor? Quando você entrega algo para Deus, que tipo de entrega você tem feito? Quando você está dizendo: Senhor, eu estou entregando algo a Ti, qual é o nível de entrega que você está fazendo? Qual é o nível de entrega que você está dizendo que de fato você está entregando? Porque muitas vezes a gente entrega, mas só está entregando da boca para fora. Mas como é que está o nosso coração?
Já foi falado aqui a respeito do tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Mas que nível de entrega nós temos? Por exemplo, as mulheres estão no nível de entrega em jejum. E jejum por algo que é muito maior, por uma obra que é muito maior. No Salmo 116 diz o seguinte: o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito? O que eu tenho dado ao Senhor? Qual o meu nível de entrega? E aquilo que eu tenho entregado, eu tenho de fato buscado o Senhor, eu tenho buscado aquilo que de fato o Senhor tem me entregado, e eu tenho entregado aquilo que o Senhor deseja. Você já pensou que a sua entrega, ela está sendo aceita ou não pelo Senhor? Você já pensou se você tem entregado, por exemplo, esse período de jejum, você está entregando de fato para o Senhor? Você já pensou no jejum? Você já pensou na oração que você está fazendo, na adoração que você está fazendo? Se você está fazendo e entregando de fato para Deus da forma que Ele merece, amando a Deus muito mais do que os outros, ou você está sendo um discípulo comum, uma discípula comum? Aquilo que os outros estão fazendo, eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque os outros estão fazendo, ou porque eu tenho ou não convicção daquilo que eu estou fazendo? Você tem convicção da sua entrega? Você tem certeza da sua entrega? A sua entrega, ela está sendo parcial ou ela está sendo total? Você entrega ao Senhor tudo de fato? Você entrega os seus pensamentos ao Senhor? Você entrega a sua família ao Senhor? Você entrega de fato as suas finanças ao Senhor? Tudo que você tem entregado em totalidade? Sim ou não, irmãos? Ou alguma coisa você tem entregado só em parte? E eu vou dizer uma coisa para você que eu tenho pensado no seguinte: se a sua entrega ao Senhor for intensa, esse é um pensamento, a sua entrega ao Senhor for intensa, eu tenho certeza que a resposta de Deus para você vai ser uma resposta tão extraordinária que não te deixará você da mesma forma. Se a sua entrega de fato for intensa, o Senhor vai te responder de uma forma tão extraordinária que você não mais será a mesma pessoa. A gente precisa perceber aquilo que nós estamos entregando de fato. Porque se esta entrega, por exemplo, eu vou adorar o Senhor, eu entrego a minha melhor adoração, sim ou não? Quando eu vou louvar ao Senhor, eu entrego o melhor louvor para o Senhor. Quando eu vou fazer algo para o Senhor, eu estou entregando o melhor. A intensidade, a verdade, a convicção naquilo que eu estou fazendo. Esta entrega, de fato, vai determinar o nosso amor por Cristo. A entrega, ela determina o amor. A entrega, ela determina aquilo que somos. A entrega determina aquilo que o Senhor é para nós. E aqui você encontra algo muito interessante nesse texto. Nesse texto você encontra uma mulher pecadora numa cidade, Lucas capítulo 7. Essa cidade não tem nome e esta mulher não tem nome. Mas se eu fosse perguntar para você, quem é que vem na sua cabeça? Quem vem? Essa pecadora, vem algum nome na sua cabeça? Não. Quem? Maria Madalena. Algumas pessoas acham que é Maria Madalena, mas esse nome só veio nos 600 anos depois de Cristo. De fato, a gente não tem essa convicção, essa certeza que essa mulher seria Madalena. Se você for lá para João capítulo 12, essa mulher que também na casa de Simão está, era Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta, que fez a mesma coisa que essa mulher pecadora. Mas o contexto de pecador aqui possivelmente está remetendo a esta mulher que seria Maria Madalena, a qual libertou de vários demônios. Mas tem algo interessante também, é que Jesus vai comer na casa de um fariseu, que possivelmente esse fariseu também tinha uma certa simpatia por Jesus. Quem sabe Jesus tinha alguns amigos também nesse nível de amizade com autoridades religiosas na época. Mas o caso é o seguinte: Jesus está na casa de um homem, e esse homem é uma autoridade, e chega uma mulher que é pecadora.
Na casa deste homem que é autoridade, esta mulher, ela chega de uma forma intensa. E de uma forma tão intensa que ela começa a entregar tudo que ela tem. Perceba o seguinte: quando um convidado, na época de Jesus, entrava na casa, se ele foi convidado, existe um ritual para esse convidado. O primeiro ritual é o seguinte: o convidado lavaria os pés. Vocês viram no texto algum momento que o fariseu lavou os pés de Jesus? O convidado, além de ser lavado os pés, ele então receberia um ósculo santo. Vocês viram em algum momento no texto que Jesus recebeu o ósculo santo? Vocês sabem o que seria o ósculo santo, não? Um beijo na face. O ósculo é um beijo na face. O convidado receberia um beijo na face. E antes da comida, ungia a cabeça do convidado. Então, do fariseu, era para Jesus receber o quê? Os pés lavados, o ósculo santo e a cabeça ungida. O que é que acontece? O fariseu, então, não recebe a Jesus com a honra devida. Irmãos, irmãs, perceba que muitas vezes não honramos a Cristo na adoração, na entrega, como Ele deve ser honrado e adorado. Muitas vezes fazemos com esse fariseu religioso, apenas convida, mas parece que nós estamos convidando qualquer pessoa e não a Cristo. Olha, é o convidado de honra, é o noivo, não é qualquer convidado. Não é qualquer pessoa. Para esse eu me entrego por total. Agora perceba, aquilo que o fariseu que se esperava fazer não faz, quem é que faz? Quem é que faz, irmãos? A mulher pecadora. Só que ela chega de uma forma tão estrondosa, possivelmente o seguinte: ela ali naquele texto, naquela foto ali, ela não é muito comum, mas seria o seguinte: na mesa que eles estavam, eles tiravam uma sandália, certo? Eles lavavam e possivelmente eles estavam sentados assim e os pés estavam para trás. Então, tal que o texto diz que ela chega por trás e lava os pés e chora, né? E depois unge os pés. Então, ele estaria com os pés para trás. E ali a mulher chega e começa a chorar e com os próprios cabelos. Agora perceba, algo muito interessante na época é que os cabelos de uma judia não podia ser solto em público. Mas ela tira toda a vergonha do momento e solta os cabelos e começa a enxugar com os seus cabelos as lágrimas que descem nos pés. Jesus, ela lava e enxuga com os cabelos. Mas ela diz o seguinte: ela pega o melhor vaso, um vaso de gesso, uma pedra bonita, e ali tinha o melhor bálsamo, não era qualquer óleo, era o melhor bálsamo. Ela quebra o vaso e unge os pés de Jesus. Aquilo que o fariseu não faz, mesmo que seja religiosamente, aquilo que o fariseu não entrega, aquilo que o religioso não entrega, a mulher entrega com toda intensidade. Ela entrega com todo o amor, ela não entrega de qualquer jeito. Ela passa vergonha, ela passa o que as pessoas iriam falar, mas ela vai na sua intensidade e entrega tudo àquele convidado que deve ser o mais honroso, que deve ser o mais glorificado, que deve ser o mais adorado, que deve ser o centro da nossa vida. Por quê? Porque se a gente for fazer um paralelo, ele se entregou por inteiro para que você tenha vida. Então aquela mulher começa então a se entregar e entrega tudo que ela tem. No texto de João capítulo 12, de Maria de Betânia, de Maria, irmã de Lázaro, Judas se levanta e diz assim: olha, Senhor, esse dinheiro desse vaso que ela quebrou, a gente poderia dar alimento a muitos pobres. Jesus é o seguinte: olha, vai chegar o tempo em que os pobres terão alimento, mas aquilo que essa mulher está fazendo é algo tão extraordinário e é necessário que se faça. Só que alguém que se entrega tão intensamente, ela de fato,
é observada, e ela é observada por quem? Observada pelo fariseu. O que é que o fariseu vai dizer? Se ele, na verdade, com ele não disse no todo, quem sabe ele deu uma cochichada, e diz assim: se esse fosse profeta, com certeza saberia que essa mulher é pecadora e não deveria ser tocado por ela. Jesus sabia a intenção do coração. Agora lembre-se, irmãos, não interessa o que você fala quando você entrega. Jesus sabe a intenção do seu coração. Jesus, sabendo a intenção do coração do fariseu, ele chama por Simão, Simão. E aí há uma intimidade, aí ele diz assim: dize-a, mestre. E aí ele conta uma parábola, irmãos. Uma parábola muito legal. Uma parábola de um credor. Quem é o credor? Esta parábola é um paralelo da situação que estava acontecendo. Quem é o credor? O credor é o próprio Cristo. E duas pessoas estão devendo a ele. Uma deve quanto? 500 denários. E outra deve 50 denários. A Eliane já trouxe aqui, melhor do que eu, sobre o preço de um denário. Um denário seria um dia de trabalho. Ou seja, 500 denários, nós teríamos aí uma base de quase 2 anos de trabalho. Só que esse denário era um cartão de crédito, juro por cima de juro. Essas pessoas nunca poderiam pagar. Por quê? Quando o mês passava, ele já devia o dobro a essa pessoa. Ou seja, Jesus vai dizer o seguinte: quem devia 500 denários, uma moeda romana, que um denário valia um dia de trabalho, ele dizia o seguinte: quem devia 500 não poderia pagar, e quem devia 50 também não poderia pagar. O que Jesus diz o seguinte: fariseu e pecadora, vocês são iguais na dívida. Não há diferença. Você é tão pecador quanto ela é pecadora. Você é tão pecadora quanto ele é pecador. É claro que ela devia mais. Os 500 denários de fato simbolizavam a mulher que devia mais. E ele, 50, por ser religioso, fazia e cumpria, ele devia só 50 denários. Mas não importa se era 500 ou 50, quem devia 50 não podia pagar do mesmo jeito. Aqui é o sinal da graça. E aqui para mim, ele viu tanto mal que ele não percebeu a presença da graça. Ele viu tanto pecado que não percebeu a presença de Jesus, aquele que tem poder sobre o pecado. Perceba, muitas vezes não se percebe. Aí o que ele vai dizer? Simão, quem é que ama mais? Ele vai dizer: aquele que se perdoou mais. E aí ele está dizendo claramente: Simão, não sei se você percebeu, mas estou falando de você. Você deveria amar. Mas é essa mulher que está me amando de uma forma tão intensa, está entregando tudo que ela tem. Perceba que aqui Jesus está dando uma lição na vida de Simão. Simão vai dizer claramente que esta mulher está amando mais a Cristo do que a ele. Por quê? Porque ela está entregando com intensidade tudo a Cristo, porque ele amou. De fato, esta entrega ela é tão extraordinária que ele vai dar uma lição àquele fariseu que não sabia nada o que estava acontecendo. Depois que ele fala, o que ele vai dizer? Os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque esta mulher me amou mais. Esta mulher se entregou mais. Esta mulher deu tudo o que ela tinha. Esta mulher fez tudo de uma forma muito poderosa. E aí a palavra para ela foi: os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque ela amou mais a Cristo. Ela entregou mais a Cristo. E Jesus então traz uma palavra de graça para ela. E essa palavra de graça faz toda a diferença na vida dela. O que nós podemos perceber, irmãos e irmãs, nesse ponto, nessa vida e na nossa vivência como cristãos e cristãs, discípulos e discípulas? A nossa entrega vai determinar o quanto nós amamos a Cristo.
Tem gente que tem dificuldade de entregar-se para Cristo. Tem gente que tem dificuldade de se lançar em Cristo. Tem gente que tem dificuldade e medo de confiar em Cristo. O que é que impede você, de fato, de se entregar ao Senhor totalmente? Ou de entregar tudo ao Senhor totalmente? Vai passar pela sua cabeça muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Alguns vão dizer o seguinte: eu não quero deixar minha vida de boêmio. Eu não quero contrariar minha família. Eu não quero deixar algumas coisas que eu estou acostumado. Eu não quero deixar alguns pecados de estimação que eu vou guardando no dia a dia. Tem muita coisa que nos impede de entregar totalmente ao Senhor. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o que Cristo fez por você foi de uma entrega total e não parcial. Ele se entregou por você. E quando esta entrega foi total, o que é que nós podemos dizer, irmãos, irmãs? Porque Ele se entregou por mim, eu preciso me entregar a Ele. Porque Ele me amou, eu preciso amar a Ele. Porque Ele fez, eu preciso. Porque é sempre resposta daquilo que o Senhor fez. E Ele está dizendo para você nessa noite: os teus pecados estão perdoados. E não importa o preço da dívida desse pecado, não importa o tamanho desse pecado, o Senhor está dizendo: estão perdoados os seus pecados, porque Ele se entregou por você, morreu na cruz por você, ressuscitou por você, está à direita de Deus Pai por você, e o seu pecado está perdoado. Senhor, se confessarmos os nossos pecados, 1 João, capítulo 1, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Qual é o grande segredo do negócio, irmãos? É confessar. Quem confessa e deixa, alcançarão misericórdia. Mas quem está segurando o pecado, guardando o pecado, vai morrer seco. Porque os ossos vão envelhecendo. Pecado na vida de crente é pecado confessado. E não há pecado que o Senhor não perdoe. Então chegou a hora da gente perceber a graça de Deus. Chegou a hora da gente perceber de fato quem o Senhor fez por mim e por você. Quando a gente olha demais para o pecado, nós esquecemos do Deus que perdoa pecados. Quando você foca os seus olhos e o seu coração no pecado, você vai morrer com esse pecado. Porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que Ele deu para você. Ele se entregou por você, não para você olhar ficando olhando para o pecado, mas olhando para a cruz. O salário do pecado é a morte, irmãos. Perceba que isso é algo muito importante para que você viva bem. Viva bem com Deus, viva bem consigo mesmo. A tua graça, Senhor, é melhor que a vida. Se não fosse a tua misericórdia, já estaríamos consumidos. Quem deve 500 denários e quem deve 50 denários, ele não é diferente, nenhum pode pagar. Mas o Senhor, Ele pode perdoar o pecado de 500 e o pecado de 50. Aonde está a diferença entre a mulher e o fariseu? Na entrega.
A diferença está na entrega, é como nós estamos nos entregando para Deus. Nós, como igreja, precisamos nos entregar todo ao Senhor. Irmãos e irmãs, não tenha um sequer aqui que não seja pecador. Mas não tenha um sequer aqui que não receba a graça e misericórdia de Deus. Todos somos pecadores. O que me diferencia de você é o nível da minha entrega. Quem se entrega com intensidade é porque tem amado com intensidade. Isso faz a diferença. Porque no nível de entrega, você vai viver com Deus no seu nível de entrega. E eu tenho certeza absoluta que quando você entrega, você não é mais a mesma pessoa. Não é, irmão. Não é. Eu garanto para você. Eu tenho certeza absoluta que você não permanece mais a mesma pessoa. Você sabe, quando a gente permanece a mesma pessoa, é quando nós olhamos como esse fariseu está olhando. Olha para si. Eu não vi um crente morrer estagnado quando ele esquece de olhar para Cristo e começa a olhar para si mesmo. Deus rejeita os soberbos, irmãos, mas Ele se alegra com os humildes. Isso é muito claro. Por isso que o olhar que você tem que ter é o olhar de Cristo sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque o Senhor perdoou os pecados. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele pode fazer isso. Então, nesse tempo, o Senhor fez. E aquela mulher recebeu o perdão dos pecados. Uma segunda coisa que o Senhor traz para aquela mulher na sua entrega foi: a tua fé te salvou. Olha que coisa extraordinária aqui. Aquela mulher foi fazer um ato de entrega ao Senhor, mas o Senhor lançou uma palavra para ela. E a palavra foi: a tua fé te salvou. A entrega determina que tipo de fé eu estou vivendo. Tem muita gente que tem fé, mas tem fé no culto, tem fé no pastor, tem fé na igreja, tem fé na religião, tem fé em alguma outra coisa, mas a nossa fé precisa ser direcionada para Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé que te salva é a fé em Cristo Jesus. Lutero começou a perceber isso e fez uma revolução a partir da Alemanha. Tem muita gente que diz que tem fé, mas é salvo somente pela fé. Por que tem muita gente que diz que tem fé, mas tem fé não sei em quê, não sei lá, não sei aonde, e não tem uma clareza da salvação? Porque está direcionando a sua fé errada. Pode ser uma fé como um processo psicológico, como diz Erich Fromm. Pode ser uma fé apenas ensinada para viver, mas a fé em Cristo é que salva. Porque quando eu me entrego para Cristo, quando eu confesso, quando eu abro o meu coração, que Ele é o meu Senhor e meu Salvador, e de fato eu me entrego para Ele, a palavra diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque quem é que salva é a fé em Cristo. Então, se você quiser assim, mas eu sou isso, eu sou aquilo, irmão, deixa eu dizer para você, religião não vai te levar a lugar nenhum. Mesmo a religião metodista, quem salva é a fé em Cristo. Eu perdi uma pessoa que a gente estava evangelizando, e eu entendi que ela queria se converter à igreja metodista e não a Cristo. Quando eu confrontei ela, ela não quis saber da igreja metodista. Porque ela não pode se converter à igreja metodista. Ela tem que se converter a Cristo e servir na igreja metodista. Porque a fé que salva é a fé em Cristo.
A fé que liberta é a fé em Cristo. Portanto, nós chamamos o Cristo, o convidado especial, que na sua humildade, graça e misericórdia está dizendo assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A nossa fé está em Cristo, que disponibiliza os seus braços, que disponibiliza a sua própria vontade, mesmo sendo Deus, não usurpa da qualidade de Deus, ele se disponibiliza para chegar até você e dizer: filho, filha, venha, porque eu tenho uma palavra de fé e de salvação para você. Portanto, a única fé que salva é a fé em Cristo. Mas pastor, eu tenho vindo para a igreja, eu sou um frequentador de igreja. Irmão, não salva você. É Cristo que te salva. Aquilo que você faz na igreja e como igreja é consequência da sua fé em Cristo Jesus. Aquilo que nós vamos fazer no Eduardo Costa dia 16 é consequência daquilo que o Senhor fez. A obra de Cristo que está em nós, ela vai sendo vivenciada, porque em Cristo nós fazemos as obras para a glória de Deus. Não porque nós somos salvos, não para ser salvos. Nós fazemos porque fomos salvos pela fé. Então, se você está direcionando a sua fé para qualquer outra coisa, para qualquer outra religião que não seja em Cristo, você está distante de ser salvo. Porque a única fé que salva é a fé em Cristo Jesus. Por isso que ele diz: filha, mulher, a tua fé te salvou. No terceiro momento, ele vai dizer o seguinte: irmãos, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. E ele vai dizer o seguinte: vai em paz. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um texto daquela mulher que foi pega em adultério, e no momento ali do apedrejamento, ele diz o seguinte: atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado. E aí o texto diz que dos mais velhos ao mais novo, todos foram soltando a pedra e não apedrejaram aquela mulher. Vocês lembram qual foi a palavra que o Senhor falou para ela no último momento? Nem eu te condeno, vais e não peques mais. Esta palavra também é lançada sobre essa mulher. A paz aqui, irmãos, não é aquela... Jesus não está dizendo assim, ó, a paz do Senhor, minha irmã. A paz que Jesus está dando para ela é uma limpeza total de consciência na vida dela. Ele está dizendo assim, quando ele diz assim, vai-te em paz, aí ele está dizendo o seguinte: olha, não é para você se preocupar com o seu passado, porque o seu futuro já foi determinado por Deus. A paz que Jesus está dizendo aqui não é qualquer tipo de paz. Ele está dizendo o seguinte: olha, você é uma nova criatura, o teu pecado foi lançado no mar do esquecimento, agora você tem que viver uma nova vida. A paz que Jesus está declarando para essa mulher, tirando todo o peso sobre a vida dela, sobre a consciência dela. Tem muito crente com consciência pesada. Tem muito crente que está se condenando. Tem muito crente que acorda de manhã e no lugar de agradecer pela graça, está lá remoendo no seu pensamento: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não sai do lugar, porque não tem paz em Cristo, irmãos. Porque se tivesse paz em Cristo, viveria como Cristo quer que você viva, livre e em liberdade para a glória de Deus. E não acordando com aquele peso, com o peso da consciência, com o peso da religião. Sabe por quê? Porque você não entende que seu pecado foi perdoado. E quando você não entende que seu pecado foi perdoado, você vai querer viver no pecado. Mas quando você está em Cristo, quando Ele é o convidado especial da tua casa, quando Ele está em Cristo, quando você está em Cristo e Ele está na tua casa, esse convidado de honra, Ele limpa tudo, Ele tira tudo, tudo que não presta, tudo que vai impedir você de caminhar, e ali você é uma nova criatura. Ele está dizendo para a mulher: olha, não se preocupe, porque eu esqueci do seu passado, viva aquilo que eu tenho para você. Esta é a paz que o Senhor está dizendo para a mulher. Essa é a paz que Paulo diz assim: não mais vivo eu. Porque se Paulo fosse ficar preso ao passado dele, ele não fazia nada.
Por que tem muita gente que não faz nada? Porque não resolveu o passado ainda, irmãos. Se você não resolver o seu passado, você não vai avançar em Cristo. Você não vai ter paz em Cristo. Você vai vivendo numa angústia que não vai te dar oportunidade para você crescer. Se você consegue ver o futuro, porque se você tem fé em Cristo, a palavra diz que o justo vive pela fé. E a fé, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, é uma certeza que você tem que ter certeza mesmo. Você não pode ter dúvida. Você consegue ver o seu futuro? Sim ou não? Não. Por quê? Porque você não tem capacidade de ver futuro. Mas você crê que Deus sabe de tudo sobre você? Então o que você tem que fazer? Viver pela fé em Deus e ver o seu futuro em Deus. Sabe, tem muito crente que tem medo de se desviar. Você conhece algum crente que tem medo de se desviar? Para mim, crente que tem medo de se desviar não sabe o seu futuro em Deus. Irmãos, eu estou em Cristo. Eu não sirvo mais para ser um desviado, porque eu estou em Cristo. E porque Cristo está em mim. Agora, crente que tem medo, você diz, eu tenho medo disso. Irmão, você vai pecar. Ser pecador. Mas o pecado não habita mais em você. Quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. E Ele vai mexer lá dentro. E você sabe que pecado é pecado. Você vai ter discernimento daquilo que é e daquilo que não é. Daquilo que você faz e daquilo que vai desagradar a Deus. Porque o Espírito está lá mexendo. Não condenando, mas dizendo, não vá por aí. Não faça isso. E vou dar um segredo para você. Se você tem discipulador, pastor, pastora. Confesse intenção de pecado. Porque confessar intenção de pecado é mais fácil do que confessar pecado. Quando você peca, você vai pegar a síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? Quem lembra? Se esconde e tem vergonha. Quem tem vergonha e se esconde, nunca vai se abrir. Vai morrer isolado. Sabe o que vai acontecer ainda? Todos me abandonaram. Síndrome de Adão. E aí quando vai perguntar, Adão, o que você fez? O que ele diz? Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Não é isso? Não foi? Não é isso? Por isso que eu tenho aprendido, irmão, que o único momento que Deus indicou uma mulher para o homem aconteceu um negócio desse. Na síndrome de Adão, irmãos, irmãs, quem peca, primeira coisa, tem vergonha. Segunda coisa, se esconde. E aquele que esconde pecado vai se defiando. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquela mulher mesmo pecadora, ela se entregou e disse, Senhor, eu estou aqui. Irmãos e irmãs, se eu consigo fazer uma entrega, e essa entrega é intensa, porque eu sei a quem eu tenho, eu sei quem é o meu Senhor. Se eu consigo de fato
fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, é porque eu tenho certeza da manifestação do poder de Deus sobre a minha vida. Não limite a Deus. Não limite a sua entrega. Não limite mesmo, porque aquilo que o Senhor tem para oferecer, aquilo que o Senhor tem para derramar, aquilo que o Senhor tem para fazer através de você, é algo poderoso, sobrenatural, e você não tem noção daquilo que Ele quer fazer. A mulher amou mais, ela recebeu o perdão e viveu para Cristo. Nesse tempo, irmãos, irmãs, qual é o nível da sua entrega? O que é que você tem entregado? E se você tem entregado no domingo e na segunda-feira tem pego de volta? Que tipo de entrega você tem feito ao Senhor? Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus.